Olá pessoal, estamos aqui nessa quinta, dia 14 de março, com a nossa lição Sábado, Feito para o Homem. E como eu tinha dito para vocês no vídeo de terça, realmente é um assunto que não deixa de nos surpreender, né? Hoje eu tive uma surpresa muito interessante na lição, que acredito em vocês, eu tenho 23 anos de adventista, que coisa! E não sabia que tinha um salmo para o sábado. Você sabia disso, Carlos? Pois é, talvez você que estudou isso de jovens e não leu o texto, talvez seja surpresa para você também. Existe um salmo para o sábado. E isso é totalmente impressionante. Mas antes de a gente chegar lá, vamos lá para o verso para memorizar, que é sua obrigação, Carlos, ler. Nossa. Você já estava fugindo da obrigação. O Filho do Homem é Senhor do Sábado, Mateus 12:8. Só ressaltando que o título da lição dessa semana, na de jovem, tem Sábado, um presente para o Eric. Quase a mesma coisa, só que em palavras diferentes. Verdade. Nessa quinta, a lição de jovens tem por título A Prática Faz a Perfeição. Gostaria de primeiro ler um verso para vocês que está em Ezequiel 20:12, que é um verso que Gebel ficou encantado, que diz o seguinte: Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que os santifica. Ou seja, a princípio nós podemos notar claramente que o sábado é um sinal entre Deus e nós. É um sinal de que nós o reconhecemos como nosso Senhor. E muitas vezes nós vemos o sábado simplesmente como um mero dia de descanso, ou simplesmente um mero dia que nós ficamos pensando o que fazer e o que não fazer. Mas nós temos que lembrar que o sábado, além desse sinal, é um dia de regeneração, é um dia onde nós temos uma renovação do nosso ser. Durante tudo que passamos pela semana, nós temos a oportunidade de deixar tudo isso de lado e nos renovar para nos prepararmos para mais uma semana que estará iniciando, né? E muitas vezes nós negligenciamos esse dia porque deixamos que as coisas que nós fazemos durante a semana engula esse dia. Acaba atropelando o pôr do sol, levando tudo. Outras vezes nós acabamos ficando naquela preocupação: eu posso fazer isso, eu não posso, é o sábado, será que eu devo, será que eu não devo? E nisso nós acabamos ou fazendo o que não devemos no sábado, ou atropelando e não fazendo nada, ou seja, deixamos de adorar o nosso Deus verdadeiramente nesse dia, e o sábado acaba perdendo o sentido. Verdade. Mas o que fazer para que nós possamos assim alcançar um equilíbrio no sábado, do que fazer, do que não fazer, e usar da forma certa o sábado, né, que Deus deixou para que nós tenhamos essa renovação? O primeiro passo é colocar Deus em primeiro lugar, não só no sábado. Nós temos que, durante toda a semana, ter Deus como foco. O verso que está em Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se nós todos os dias, ao iniciarmos o dia, lembrarmos disso, buscando a Deus durante toda a semana, no início de cada dia, com certeza no sábado nós continuaremos tendo Deus na mente, e será bem mais fácil guardar esse dia e descansar nessa comunhão com Deus, né? O segundo passo: aprenda com o melhor exemplo. Jesus Cristo, ele curou no sábado, ele pregou no sábado. Claro, ele curou porque está fazendo bem. Mas, acima de tudo, além de fazer tudo isso, ele passou um tempo sozinho com Deus. Ele se afastava das multidões para também ter esse momento. Nós precisamos também desse momento no sábado. Ter um momento não só na igreja, não só dando estudo, mas um momento de comunhão com Deus a sós, estudando a Bíblia. Um outro ponto: esteja preparado. Quando os israelitas estavam no deserto, Deus, na sexta-feira, ele mandou uma porção dobrada do maná para que eles recolhessem e já estivessem preparados para o sábado. Assim também nós devemos estar nos preparando para esse dia, seja na questão do alimento, seja na questão das atividades, na questão de passar roupa, que a lição traz isso também. E também ligado ao maná está a parte de que o sábado era um elo da lembrança de que Deus cuida das pessoas. Por isso, foi até dito que no início, quando Deus mandava o maná, alguns não acreditavam que o maná da sexta duraria para o sábado, e até colhiam um pouco a mais e amanhecia podre no sábado esse que eles colhiam a mais. Mas justamente isso, porque é a prova de que Deus cuida de nós. Até mesmo hoje no nosso mundo tão capitalista, que prega tanto que o sábado é dia de trabalho, você parar para guardar o sábado é a prova que você acredita que Deus vai cuidar de você.
que Deus vai te sustentar. Isso é muito interessante. É isso, só concluindo, para que nós consigamos ter assim o deleite maior e alcançar esse equilíbrio no sábado, é praticar. Pratique, pratique, e com certeza, com o tempo, o sábado vai se tornar algo natural. Nós conseguiremos guardar o sábado da forma verdadeira, de forma natural, com o tempo. Eu vi uma frase hoje justamente sobre essa questão da perfeição, só que com a palavra excelência. A excelência não é um ato, a excelência é uma prática. É isso. Ou seja, com o tempo, praticando, de tanto praticar, você chega à excelência. Pois é, agora o caso é o seguinte, não vou negar pra você, como eu falei logo no início do vídeo, eu tenho 23 anos de adventista e talvez até hoje não tenha guardado um sábado como ele realmente deveria ser guardado. Então a gente tem que correr mais atrás disso aí, porque pra nós só tem bênção, a gente sabe disso, pra nós só tem bênção. Vamos lá com o Salmo 92 agora. Salmo 92, interessantíssimo, que achei o Salmo 92 enquanto eu faço o primeiro comentário. O Salmo 92, isso é muito interessante, no subtítulo do Salmo está escrito Salmo para o Sábado. Isso é muito interessante mesmo. E o Salmo traz totalmente conselhos sobre alegria, sobre felicidade, sobre prosperidade. Tudo isso muito interessante está escrito nesse Salmo 92. Abre sua Bíblia aí junto com a gente e leia agora, por favor, o Salmo 92, desfrute das bênçãos de Deus. A gente pode achar alguns versículos aqui. Por exemplo, o versículo 4. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das suas mãos. Depois nós temos aqui um que é bem interessante. Aqui, os meus olhos veem, o 11, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Deus derrubando os malfeitores, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Ou seja, é um salmo que trata de todos os sentimentos que nós devemos ter no sábado. Isso é interessante, porque é ou não um sinal de prosperidade você guardar o sábado? E você ter o que comer, você ter roupas, você ter trabalho, você ter como sustentar a sua casa, você cuidar de uma família. Tudo isso é um sinal de prosperidade. Verdade. Quando todo mundo prega que se você guardar o sábado, você vai ser pobre. Deixar de trabalhar um dia, você vai ser pobre. O capitalista cobra isso, né? Trabalho. Pois é, tudo isso. Então, o Salmo traz alguns conceitos interessantes sobre o sábado. O primeiro que é um salmo de louvor e gratidão a Deus. Esse é o maior intuito que nós devemos ter no sábado. Louvar a Ele e sermos gratos por tudo que Ele fez. E o Salmo também traz o reconhecimento de Deus como Criador. Claro, o sábado é para isso, é para que nós reconhecemos Deus como Criador e vejamos o seu agir no meio da sua criação. O Salmo também traz uma alusão ao juízo. Isso que é uma coisa muito interessante, porque o juízo de Deus ele não é apenas para os ímpios, mas ele é também em favor dos justos. E isso é muito bom porque, apesar de que alguns esperam um juízo que aconteça hoje, de certa forma Deus já julga muitas coisas hoje, mas é uma coisa que acontecerá no futuro. Mas desde já nós devemos louvar a Deus pelo seu juízo, e isso é interessante, porque para nós o juízo vai ser de absolvição, não vai ser de condenação pelo sangue de Cristo, porque nós aceitamos a Ele. E também uma palavrinha que o Carlos falou no comentário dele, que eu até comentei aqui, mas uma vez eu vou falar, tenho 23 anos de adventista, e sempre eu escuto na igreja alguém dizer assim, vamos nos deleitar no Senhor. Às vezes uma pessoa convida alguém para cantar e diz assim, e agora em louvor a Deus, e para deleite nosso, vamos ouvir tal pessoa cantar. Você já deve ter ouvido isso. E hoje eu pensei assim, mas qual é o sentido claro da palavra deleitar? Qual é o sentido claro disso? Procurando aqui nas nossas pesquisas, nós vimos que a palavra deleitar significa proporcionar prazer. É como se, por exemplo, uma pessoa dissesse, o show deleitava o público, ou seja, o show proporcionava prazer ao público. O que isso quer dizer? Nós mesmos podemos proporcionarmos o prazer a nós mesmos de guardarmos o sábado da forma correta. Isso é muito interessante. Nós mesmos nos faremos mais felizes se guardarmos o sábado da forma correta. E Deus nos pede isso e coloca isso à nossa disposição, porque Ele já disse que Ele estará conosco. Ele já disse que Ele é disponível para a nossa presença. Muito interessante. Ou seja, existe um salmo para o sábado, existe um louvor específico para o sábado. Um louvor de gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós e reconhecimento pelo que Ele já fez, pelo que Ele continua fazendo, não pelo que nós mesmos temos feito, pelo que Ele fará também. É isso aí, pessoal. Até amanhã.